Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores das nossas feras. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Inspiração das Feras, quadro no qual nós entrevistamos diversas pessoas de diferentes carreiras para contar um pouquinho sobre as suas provações e o que eles fazem no seu dia a dia. Hoje nós temos um episódio muito especial que eu sei pra você aí que fica no TikTok vendo vídeo de terrorzinho, sei pra você que fica vendo caso criminal, hoje vai ser o seu maior recurso infinito, te garanto. Porque hoje nós estamos com uma pessoa, uma policial civil, estamos aqui com a policial Milene, uma salva de palmas, gente. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já peguei a onda aqui. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o meu trabalho. Sei que muita gente tem muita curiosidade aí sobre a investigação criminal e hoje a gente vai bater um papo aí sobre isso. Mas hoje eu também não estou aqui sozinho, eu estou aqui com... Oi, eu sou o Miguel, do segundo ano, e estou aqui novamente para debater esse assunto que eu gosto tanto. Quem não gosta? Que é essa área da criminalidade. Oi, gente, eu sou a Gabi, do primeiro ano, e eu já falei com ela um pouquinho antes aqui, tá? Tô mais preparada, só queria deixar bem claro. Ai, que exibida. Exibida. Como é? Exibida. Não conheço essa palavra. E assim, é um tema que todo mundo gosta, no entanto que foi consensual, assim, da sala, a escola decidiu que seria a ciência forense. Eu queria te perguntar qual que é o envolvimento da polícia na ciência forense? Ela é responsável só por ela inteiramente ou tem outros órgãos responsáveis? Vamos lá. Quando a gente fala de ciências forenses, basicamente é a coleta de provas e vestígios num local de crime, né? Seja ele qual for. Hoje em dia, quando a gente faz a resolução de um crime, a gente tem basicamente dois tipos de provas. As provas físicas, que são incontestáveis, né, que é aquilo que você de fato constatou que existe ali, ou seja, através de perícia, através de coleta, através de algum exame, e as provas circunstanciais. As provas circunstanciais são as provas fracas, que a gente chama, porque é tudo muito questionável, é aquilo que tudo indica que foi alguma coisa, mas não necessariamente se prova de fato que é. Então, por isso é tão importante a parte forense, porque é ela que, de fato, vai ser uma prova incontestável. Então, defesa nenhuma nunca vai conseguir contestar aquilo, né? Aquilo, de fato, existe. E aí, quando a gente fala da participação, ela começa desde o início. Então, desde que um local de crime ele foi descoberto, começam, assim, a coleta de provas. Então, começa desde a preservação do local de crime, que geralmente é feito pela polícia militar, que geralmente é a primeira polícia que chega no local. Posteriormente, a gente passa aí pela prova pericial, quando o Instituto de Criminalística é acionado, né, onde vem os peritos, os técnicos peritos, para fazer a coleta devida daquele material, de fotografar, de registrar tudo aquilo de uma maneira correta e legal também, porque também tem essa parte, né? Não basta a gente, achei uma arma aqui, ó, e pega essa arma e apreende. Não, existe todo um método para se apreender para aquela prova ser válida. Isso, né, do ponto de vista jurídico. Não invalida mesmo? Sim, invalida provas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. De repente, a intenção era boa, mas se você não fizer o procedimento correto, é o que a gente, no jurídico, a gente chama de cadeia de custódia. Significa que aquilo tem um procedimento a ser feito. E esse procedimento está determinado em lei. Não é a gente que acha, eu acho que assim tá certo. Não, é tudo determinado em lei. E aí a lei fala, olha, tem que ser coletado assim, tem que ter um lacre assim, quem pode abrir esse lacre é o perito nomeado, então ele não pode ser aberto, ele tem que ter um laudo posteriormente. Então, tudo isso envolve a investigação forense. E aí você tem a participação de todo mundo que está envolvido nessa cadeia de custódia, inclusive das próprias testemunhas que de repente acham um local, que muitas vezes um crime ocorre e quem chega primeiro é qualquer pessoa do povo, né? Então, ou às vezes um familiar, ou às vezes qualquer pessoa ali, se foi um crime cometido numa via pública, por exemplo, uma pessoa que ia passando ali. Então, desde a preservação daquela pessoa, de colher um testemunho adequado, tudo isso é envolvido, né? Então, são várias camadas aí da investigação. Mas a polícia é a principal responsável? É a principal responsável, sobretudo por deixar isso tudo de uma maneira legal. Legal. Entendi. Do ponto de vista jurídico. Inclusive, você mencionou dessa questão de que qualquer um pode contar uma cena do crime e da questão da invalidação de provas. Se porventura, por exemplo, um civil, ele vê ali uma cena do crime e fica horrorizado, assim, dá uma pegada, qualquer coisa assim, a polícia depois tem que identificar esse civil ou Sim, isso é importantíssimo. Geralmente, a primeira pessoa que fica no local, ela geralmente é qualificada, né? Ou seja, ela passa os seus dados, ela passa um depoimento, ela é citada naquela ocorrência, porque foi a partir dela que aquilo começou. Então, isso é importantíssimo. Inclusive, a gente teve até alguns casos, já vou entrar nas curiosidades. A gente teve um caso
que uma pessoa teria encontrado um corpo, e aí posteriormente na investigação a gente veio a elucidar que, na verdade, essa pessoa que supostamente teria encontrado o corpo era o assassino daquele caso. Então, isso é muito importante. Você imagina só se, de repente, quem encontrou com aquela pessoa simplesmente ignorasse essa pessoa, falasse, não, você encontrou o corpo, tá bom, a polícia já tá aqui, pode ir embora. Você teria perdido essa informação de quem era de fato aquela pessoa, né? Então isso é muito importante. Cometeu o crime e delatou depois. Exatamente. Tem uma regra também para qual policial que chega primeiro, não tem um negócio assim? Isso, exatamente. Sempre o primeiro policial que chegar é o responsável pela preservação do local. Então, para não ficar muito essa briga, é competência de quem? Da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Polícia Militar? Não. É competência do primeiro policial que chegar. Então, a primeira pessoa que chegar ali já vai fazer o isolamento, né, com essas fitinhas amarelas, fazer o isolamento e manter o local preservado, para que ninguém entre no local, justamente para a gente não perder qualquer indício, de repente uma pegada, um vestígio, uma gota de sangue, né? Então, tudo isso tem que ser preservado ali. Você comentou, assim, sobre as provas serem invalidadas. Qual os casos, assim, que é mais comum dessas provas serem invalidadas? Geralmente por exemplo, com digitais. Então, por exemplo, algum objeto que foi coletado e tinha digital de um autor, mas, por exemplo, se esse objeto não passou por uma coleta adequada, então se ele não seguiu o procedimento que era ser coletado pelo perito, ser embalado, ter um lacre, né, lacrando tudo isso, geralmente depois isso pode servir de artifício para a própria defesa. Falar, olha, realmente tinha digital lá do meu cliente, o advogado de defesa pode falar, mas essa prova aqui ele não foi coletado de maneira adequada. Então, de repente, alguém colocou a digital lá, alguém fez alguma coisa. Então, assim, você dá artifícios para a defesa. Então, o nosso objetivo é justamente deixar tudo ali muito certinho para não dar margem para a defesa de falar qualquer coisa invalidando o seu trabalho. Entendi, então, tipo, você não pode dar abertura para a defesa conseguir achar um errinho ali que pode acabar com a investigação. A gente tem que ser muito cauteloso, porque hoje no Brasil, na verdade, a defesa de um criminoso, ela dá muita margem, né? Então, ela tem muitas coisas aí que podem ser contestadas, porque a lei, ela especifica exatamente como cada ato tem que ser tomado. Então, por exemplo, se você errou cumprimento de mandado de busca, por exemplo, né? Quando a gente vai lá bater na porta lá do investigado, chutar a portinha dele carinhosamente, ou não, para coletar alguma prova. A lei, ela é muito dinâmica nisso. Então, algumas pessoas falam que tem que ser com a luz do dia, não pode ser à noite, mas não especifica um horário e tal. Então, por uma garantia, até a orientação que a gente tem, é que isso sempre ocorra após as 6 da manhã. Por quê? Porque alguns advogados já pegam algumas teses jurídicas aí que invalidam se você fizer antes. Então, assim, de repente você fez uma investigação muito boa ali, com todas as provas, e daí, no cumprimento do mandado, você vai dar um errinho desse, e você vai perder toda aquela sua investigação. Então, não dá, né? Celular é uma coisa muito comum que se fazia muito antes. Então, eu prendia alguém, eu já pegava assim, dá sua senha. A pessoa dava a senha, eu ia lá, tinha um mandado de busca para prender aquele celular. Eu já ia lá e começava a olhar o celular. Hoje em dia não pode mais, então não basta a busca para prender o celular. Eu preciso ter uma autorização judicial que me permita. Mas o investigado, ele deixou na hora. Tá, na hora ele pode até deixar, mas a hora que chegar no processo, na audiência, ele vai falar que não deixou. E aí você tem uma margem para você perder, de repente, todo aquele conteúdo. Aí, às vezes, no celular tem um monte de coisa de provas. Só que se você acessou de uma maneira ilegal, você perde essas provas. Então tem que tomar muito cuidado. Entendi. Uma pergunta minha é se, tipo, existe uma questão de onda de crime? Tipo assim, se acontece às vezes choca e aí acontece vários parecidos, ou se eles são, tipo, é sempre basicamente a mesma quantidade de crimes, assim, na semana? Os crimes, eles seguem alguns padrões, assim, e tudo muda, tudo é influenciável, até o tempo, o clima. A gente costuma falar que em dias mais quentes a propensão de crimes são maiores do que, por exemplo, no inverno. No inverno a gente tem menos ocorrência de incidência de crimes, como roubos e furtos, do que no verão. No verão você tem uma incidência muito maior, porque naturalmente as pessoas estão andando mais na rua, todo mundo, é mais comum você ver pessoas na rua, né? E então essa incidência vai variando. No início da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo usava máscara. A gente teve um aumento absurdo de roubos e furtos. Por quê? Porque era natural as pessoas andarem na rua com o rosto tampado. Coisa que um mês antes do início da pandemia não era. Então, isso facilitou bastante, né, a vida do criminoso. Então, isso é real. Realmente, de tempos em tempos, acontecem alguns fatos que levam a incidência maior ou menor de determinado crime. Imagina também, tipo,
tem ano novo, principalmente, né, na questão Sim, época de Réveillon, Carnaval, são períodos que a incidência de crime é muito alta. Carnaval deve ser tipo, muito. Carnaval. Porque você assim, pode sair na rua mascarado e vai todo mundo no carnaval. E assim, daí as pessoas... Passando a mão sorte de todo mundo. Isso, e as pessoas acabam consumindo muita bebida alcoólica, o que aumenta também a incidência de outros delitos, né? Então, tudo isso tem uma ligação, sim. Milene, roubo e furto são diferentes, né? Não é a mesma coisa. São diferentes, boa pergunta. O roubo é... Os dois, basicamente, é a apropriação de um bem que não é seu, de um terceiro. Mas o roubo, ele sempre vai vir acompanhado de uma violência ou uma grave ameaça. Então, o roubo, ele sempre, ou a pessoa ameaçou você de alguma maneira, né? Ou te agrediu até mesmo para levar o produto. E o furto não. O furto, ele não vai ter nem essa violência, nem a grave ameaça. Então, geralmente, o furto é... Ou a pessoa não tá, né? Muito comum, furto à residência, casa vazia, a pessoa entra, leva tudo e vai embora. Ou até mesmo com a gente mesmo, transeunte na rua, né? A pessoa tá andando na rua. Aqueles crimes muito comuns que a gente vê, por exemplo, na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. A pessoa andando com o celular na mão, dá uma bobeada, passa o furtador e pega o celular e sai. Ainda é considerado um furto, mesmo estando a pessoa junto, porque não houve nenhuma violência, nenhuma grave ameaça Assalto, à integridade. Então, não é um crime, tipo, diferente do roubo. Assalto e roubo são sinônimos. Entendi. É que no Código Penal a gente chama de roubo. Assalto é uma maneira popular. mais... mais Sabe uma popular. curiosidade que eu tenho? Porque quando a gente vai ver sobre crimes, a gente costuma ver mais lá de fora, né? Sim. Então tem, tipo, aqueles serial killers que são muito famosos, que deram origem a filmes, a livros, né? E tudo isso aí. Só que, tipo, do Brasil tem, só que não tanto. Sim. E de Boituva, eu não ouvi falar muito. Quais são os casos aqui da região? Quais são os casos que mais acontecem aqui? graças a Deus, ainda serial killer, ainda... Não, Não pretendemos, né? Jesus! Mas aqui em Boituva, na verdade, no estado de São Paulo, a gente tem são bem semelhantes os crimes, né? O crime carro-chefe hoje do Brasil, acredito que é estelionato. Então, é um crime muito em alta. A maior incidência hoje de boletins de ocorrência que a gente lavra são dos crimes de estelionato. Estelionato é o quê? Estelionato é uma fraude cometida que visa tirar dinheiro da vítima. É o golpe, né? É um golpe. Isso, são os famosos golpes. E aí existem N possibilidades, né? E aí com a abertura maior aí da internet, de tudo é pela internet hoje em dia, né? Aplicativos de banco, tudo se faz pela internet, aumentou ainda mais, porque a dificuldade que a gente tem é de investigação desses crimes, porque geralmente você não chega a lugar nenhum. Então, as contas bancárias que são utilizadas para receber esse dinheiro, geralmente são contas de laranjas, que a gente chama, né? Ou seja, aquelas pessoas que apenas forneceram a conta, mas não necessariamente são os autores dos delitos. Então, existe um esquema muito grande nisso. E levanta-se muito dinheiro, e a pena é muito baixa, a pena num delito de estelionato é baixíssima, então... dificilmente você vai ver um estelionatário ir preso de fato, né? Ele vai acabar pagando essa pena aí de outras maneiras, mas ir preso mesmo é muito difícil. Então é um crime que dificilmente dá cadeia, levanta muito dinheiro, muito mais do que de repente um roubo, um furto. Você tem um risco muito maior. Muitas vezes o estelionatário, às vezes ele tá até dentro da cadeia mesmo, com o celular em mãos ali, ele aplica um monte de golpe. E aí vai desde os falsos sequestros, boleto falso, falsos anúncios de venda. Então, e o estelionatário, uma característica é que ele sempre vai pegar aquela vítima que também quer tirar um proveito. Então, quem que é a vítima do estelionatário? Em geral, aquela pessoa que ela também tá vendo uma vantagem no negócio. Por que você faz um negócio com o estelionatário? Porque ele te dá uma proposta excelente. E aí ele dá uma venda excelente, um boleto que de repente era R$1.000, e daí de repente está numa mega promoção, você vai pagar 500. Quem não quer? E é justamente isso que o estelionatário usa, né? A gana aí da vítima, da própria vítima, para poder cometer os seus golpes, né? E aí muitas vezes a vítima acaba nem registrando o boletim de ocorrência também, mesmo que registre, ele precisa de uma representação judicial para ir para frente, ou seja, a maioria dos crimes precisa fica pagar por isso mesmo. para um advogado para que Isso, exato. Mas se uma pessoa, tipo, ela faz esse crime várias e várias vezes, tipo, por não ser pega. Ou, tipo, foi pega, só que não teve nenhuma consequência. Aumenta a pena dela pra ela já ter feito Aumenta. antes? Se for comprovado que ela teve participação em vários, aumenta a pena. A gente pode até incluir essa pessoa numa associação criminosa, né? Que são as pessoas aí que se associam para cometer crimes. Mas até chegar nisso, é o que eu falei. Geralmente, eles usam as contas falsas. Então, o mesmo estelionatário, ele vai usar cada conta 1, 2 vezes, justamente para não vincular que ele é o mesmo estelionatário, né? Que está aplicando aquele golpe. Então, é um crime de muito difícil investigação.
E com a internet também. Eu lembro que você veio dar uma palestra aqui pra gente, umas semanas atrás. Sim. Eu lembro que você mencionou que é muito fácil achar pessoa pela internet. Sim, é fácil. Incluindo os estelionatários, assim, é tranquilo ou eles, tipo, conhecem uma barreira, assim? Achar a gente acha, mas é o que eu falei. Mas geralmente você não chega no autor. Você vai chegar sempre nos laranjas. Então, nas pessoas que forneceram os dados, que forneceram linha telefônica. Geralmente é feito por um número de celular. O proprietário daquela linha não tem relação nenhuma com o fato. Muitas vezes, hoje a gente não tem mais proteção de dados no Brasil. Então, não é da época de vocês, mas quem é mais velho vai lembrar. Os pais, né, com certeza vão lembrar. Há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, a gente falava assim, ai, perdi meu documento. Meu Deus, se alguém pega meus dados, pode usar meus dados para fazer alguma coisa ilícita. Hoje em dia, não precisam nem se preocupar com perder documento. Os dados da gente são vazados. Então, hoje em dia, a gente não tem mais a proteção de dados no Brasil. Todos os nossos dados são vazados, então CPF, nome, RG, tudo isso é vazado. E os estelionatários têm maneiras de chegar até isso. Você chega a encontrar, inclusive, na internet, aplicativos que você paga um valor mensal e eles te fornecem dados. Então, você joga seu número de telefone, ele aparece lá. Eu já ouvi Entende? falar disso. Sim, nossos dados são muito vazados, então realmente é um risco. E aí, como a gente se protege? Primeiro de tudo, protegendo os aplicativos que a gente usa, tudo que, se for possível, coloque verificação em 2 etapas. Isso é importantíssimo. Não clicar em links desconhecidos, duvidar de propagandas, né, muito mirabolantes, preços muito baixos. Então, a gente que tem que se proteger de não cair num golpe desse. Porque... A lei de proteção de dados, tipo, ela foi desativada? Assim? Não, ela existe, mas os dados já foram vazados. Ah, tá. Não. Antigamente eu lembro que meu pai conta muita história disso e meu avô, que é mais velho, já caiu até nisso, naquelas ligação que as pessoas recebiam, que se passava por de falso outra. sequestro? Sim, falso era sequestro, muito comum uns anos atrás. Pedia, tipo, eu quero tanto dinheiro pra liberar, por favor, vem aqui, me ajuda. E falava realmente o nome da pessoa. Falava assim, porque os caras conseguiam os dados, já que antigamente era difícil de conseguir o dado. E hoje, nessa mesma linha, são os WhatsApps falsos. Então, quando eles roubam sua foto, põe um número qualquer e manda mensagem pra alguém da família e fala, eu perdi meu número, eu troquei meu celular. Eu vi isso. Eles sabem isso, gente, porque existe um cruzamento de dados. Então, eles sabem quem é você, quem é sua mãe, quem é seu pai, seu irmão, sua avó, sua tia, seu vizinho. Porque tudo eles conseguem. Através do endereço, eles sabem quem mora próximo, então é muito fácil, né, fazer isso. Então, aí, a foto, infelizmente, a gente também se expõe demais nas redes sociais, então a gente fomenta esse mercado quando a gente deixa lá nossas redes abertas, com fotos, quando a foto do nosso WhatsApp é aberta para qualquer contato. Então, é muito fácil capturar esses dados, né? E hoje tudo na nossa vida é aberto, então captam esses dados e é utilizado. É uma evolução dos crimes mais antigos. Nossa, vou chegar em casa e já vou tirar. Já vou... Aproveitar já. Notificações desse Isso é importante. Eu vi tem um apresentador de um canal que eu acompanho na internet chamado Almanac SOS. É o Dario, se não me engano o nome dele. Não sei se você tá vendo, mas beijo, Dario. Os estelionatários, eles pegaram a voz dele, colocaram numa inteligência artificial, clonaram a voz dele, mandaram mensagem pro pai, ligaram pro pai, acho. E pronto, e o pai assim, concordou, né? Porque você tá ouvindo a voz do seu filho pedindo dinheiro pra você. Tipo, esse negócio de perdi meu número, pode mandar dinheiro, fui assaltado. E o pai, acho que o pai não caiu porque ele mandou mensagem pro número antigo. Mas eu não tenho certeza, o vídeo tá aí na internet. Mas dá pra você ver o avanço da inteligência artificial somado a esse negócio de golpe, fraude. Eu usei isso até de redação do Gordinho. Sim, eu ia falar agora. De repertório. Esse repertório na redação do Gordinho também, esses golpes que estão dando até com inteligência artificial hoje. Inclusive, esses bancos digitais que a gente tem hoje em dia, que não são mais bancos, são instituições financeiras, né? Também ajudaram muito nesse negócio. Porque hoje em dia, como é que você abre uma conta? Na minha época, eu precisava abrir uma conta no banco, eu precisava ter toda a cópia de todos os meus documentos, não é, Gordinha? Todos os documentos, RG, CPF, comprovante de residência e de rendimentos. Quem não trabalhava, não tinha renda, não abria conta em banco, não é verdade? Não abria. Por isso que criança e adolescente não podia ter conta? Não tinha, você tinha que ter renda. Porque não se justificava você ter uma movimentação financeira se você não tinha renda. Hoje em dia, com os bancos digitais, qualquer um abre conta. E o pior, com uma foto 3x4, com a inteligência artificial, eles conseguem piratear esse programa. Porque eu não sei se vocês já tentaram abrir uma conta nesses bancos digitais. Ele pede para você posicionar o celular, isso, vira à direita, vira para a esquerda e tal. Com a inteligência artificial, eles conseguem fazer isso com a sua foto. Eu vi isso naquela que tem banco que pede até, tipo...
um vídeo falando tipo, que Sim. era abrir conta, e aí os caras pegou foto de um E cara, faz a inteligência artificial. refez a foto do cara dentro de um RG falso. Tipo, os caras fizeram tudo perfeito. Eu só com uma foto 3x4, um vídeo de um cara de pé, fazendo. segurando o RG dele mesmo, falando eu quero abrir conta. Falando o nome do cara, quero abrir conta no banco Bradesco. Gente, estelionatário é de uma inteligência, assim, ó. É absurda. Pra Eles isso você não, pensa. Não, pra é isso, esforço, eles é são esforço. extremamente persuasivos, eles pensam em tudo, são inteligentes, eles têm acesso a um monte de recursos. Eu falo que se estelionatário usasse tudo isso pro bem, nossa. Essa questão da persuasão tem até... Já ouvi falar, a gente tá com um livro ali de serial killers, e eu sempre gostei dessa área, eu sempre via muito. E tem essa questão também da persuasão Sim. até em assassinos, né? Eles Sim. são pessoas muito persuasivas. É. Tem aquele Ted Bundy, que é muito famoso lá nos Estados Unidos, que ele conseguia... Ele, tipo, entrava num ônibus, ele chamava as mulheres, pô, eu sou um fotógrafo, te achei muito bonita, vamos pro meio da mata pra eu tirar foto disso aí. As meninas iam atrás. Aqui no Brasil a gente teve o Maníaco do Parque, né? Não Sim. é da época de vocês também, Não, mas eu a não gente, falar. acho que é 97, por aí, né? O Maníaco do Parque. A gente foi no Museu do Crime. Ah, sim, tem E lá, daí eles tem lá. conheceram. É. Ah, é. Lembrei. O Agora que você Maníaco foi- do você Parque, mencionou, ele eu fez lembrei. exatamente essa abordagem, gente. Moças totalmente desconhecidas, aleatórias, ele abordava e falava, eu sou fotógrafo, eu quero tirar fotos suas e tal, porque você pode ser modelo. Ele levava pro meio do mato, de um parque, e ele matou diversas mulheres dessa maneira, né? Então, olha o poder de persuasão. E ele era um motoboy, era uma pessoa simples, ele era casado, inclusive tinha família, aparentemente não passava risco nenhum. E ele foi um ícone, assim, na época, né? Porque, de fato, ele cometeu muitos O crimes. próprio Pedrinho Matador, que é da época do Maníaco do Exatamente. Parque, que matou pô, muita gente. Sim. Eu acho que ele foi indiciado por 60 ou 70, É, mas são ele vários, diz são que foi vários. mais de 300. É. Se não me engano, o primeiro dele ele tinha tipo 9 9 anos. anos, e ele ele matou começou desde muito o primo novinho. dele numa máquina de cana, enfiando no braço dele, porque o menino tinha dado um tapa nele. É. Ele era completamente louco. E hoje ele vai pra podcast. E as pessoas ele hoje Verdade. morreu, né? Ele morreu, mas antes Até um dele tempo morrer, atrás ele frequentava Ele frequentava podcasts. podcast, assim, e as pessoas conversavam com ele como se ele fosse um cara muito gente boa, assim, muito gentil, muito Eu amigo. vi um muito clipe, Exato, eu vi não conheço um ele. clipe dele no, acho que era no Flow. Mas Eu eu já acho vi que um eu clipe fui dele no no Flow, no acho. podcast. É. Absurdo isso. Não, um nível de psicopatia, né? Essas pessoas, elas são nitidamente psicopatas, ou seja, elas não sabem conviver em sociedade sem cometer um mal pra alguém, né? Então, elas realmente Matar são um risco 300 muito pessoas, grande. tá? Uma dúvida que eu tenho, é muito influência da família uma pessoa ser um criminoso? Porque o Pedrinho, pelo que eu lembro, eu até vi esse episódio no podcast, ele falou que o primeiro crime dele fez com um primo. E tipo assim, o vô dele viu depois aquilo, e o vô dele falou tipo assim, nossa, olha que bagunça, limpa essa merda. E mandou ele limpar a máquina. E tipo, é de família, a família dele Na eram verdade, pessoas muito brutas, assim, sem muita empatia. Tem essa influência? Depende do crime, né, na verdade. A gente fala que tem muitos fatores que levam uma pessoa a cometer um delito, né? Seja ele qual for. Então, a gente também entende que existe muito essa questão social e cultural do meio que você vive, onde você cresceu. Tudo isso te leva a cometer crimes. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa como Pedrinho Matador, nitidamente ele é um psicopata. E a psicopatia é algo que você nasceu com. Né? Teria que ser feito um estudo aí para ver se a família dele também tinha outras pessoas psicopatas, mas o psicopata, ele em geral, independentemente de onde ele vai nascer, se ele vai crescer numa família totalmente estruturada ou desestruturada, ele vai ter uma incidência de cometimento de crimes, porque é dele. Né? Alguns outros crimes não, roubo, tráfico, isso existe uma influência externa, mas não necessariamente que ele vai nascer um criminoso, né? Ele não nasce um criminoso. Geralmente as influências externas que levam ele a cometer o crime ou não, a reincidir ou não, né? As oportunidades aí que ele vai ter. Mas a psicopatia geralmente está muito ligado ao perfil da própria pessoa. E é claro que o ambiente familiar ali pode ou mascarar, né? De alguma maneira, esse comportamento, ou pode não. dar tipo, uma, Ou ele pode ativar dar esse um comportamento. empurrãozinho pra Exatamente. começar logo Sim. cedo, né? Sim. Falando de empurrãozinho pra começar logo cedo, assim, eu sei que ser policial você precisa de um monte de habilidade. Isso não tem como você discutir. E quais habilidades você considera que seria essencial pra gente, que alguém queira seguir no caminho, ou alguém que tem interesse, pra que ela continue nesse caminho de ciência forense, de polícia, etc. Tá. O primeiro aspecto que eu acho importantíssimo é a curiosidade. Então, cabe ao investigador, ao perito criminal, a qualquer um que trabalha com investigação criminal, ser muito curioso. Ser curioso, ser observador, ter boa memória, ter um raciocínio rápido
para entender algumas interações, entender alguns sinais aí, sobretudo quando você trata com um criminoso. Então, o criminoso ele vai te dar alguns sinais de comportamento, de fala, né? Às vezes até sinal físico do corpo ali, quando você o questiona de alguma coisa. Então, é importante essa pessoa ser muito observadora. Então, observar esses pequenos detalhes nos locais onde são feitos, né, as perícias, se atentar aos pequenos detalhes, ter boa memória, principalmente para lembrar de casos anteriores, que muitas vezes a gente consegue assimilar, né, um caso com o outro, se recordando de casos anteriores. Inclusive aqui em Boituva mesmo a gente teve o esclarecimento de um latrocínio que até então estava totalmente sem nenhum suspeito, né, era um crime muito difícil de investigar, não tinha testemunha, não tinha câmeras, não tinha nada, e teve outros 2 roubos. O latrocínio ele é um roubo seguido de morte, né? Então, a pessoa foi para roubar, mas uma coisa aconteceu ali, ela acabou agredindo a vítima e tal, e ela vem a óbito. E esse latrocínio estava assim, sem pista nenhuma. E aí, só que esse mesmo autor, ele acabou efetuando outros 2 roubos apenas, né? Não houve a morte das vítimas. Mas esses 2 roubos a gente conseguiu assimilar o modus operandi, ou seja, o mesmo modo de agir desse autor. Então, a gente viu que batia exatamente. E aí, a partir disso, dessa análise, a gente se recordou desse caso e falou, olha, só pode ser o mesmo autor, o modo é exatamente o mesmo. E a gente começou a puxar umas imagens e tal, e conseguiu, de fato, colocar essa pessoa na cena do crime. Então, isso é importante você ter esse raciocínio mesmo, sabe? De ligar uma coisa à outra, ser muito perspicaz, porque tem casos que te desafiam, então você não pode desistir fácil. Ai, tá difícil, ai, não vou nem gastar energia. Não, você tem que gastar. Né, alguns crimes exigem mesmo que você fique em investigação por muito tempo, então você tem que ser perspicaz. E, então, são as principais características aí. E também ser um pouco sangue frio, né? Imagina. E é interessante que, tipo, essa é uma das, pelo que eu sei, assim, é uma das carreiras que você não tem como treinar muito essa habilidade na escola. Tipo, não existe uma matéria de, tipo, polícia. Sim. Não existe isso. Mas, Sim. assim, e ainda assim tem muita gente que tem interesse. Eu imagino que seja justamente por conta, tipo, desse... pessoas falando disso, né? De chocar. Tem interesse de combater. É, isso que você falou é verdade. Na verdade, assim, a gente vai saber mesmo se adapta, aquilo se gosta ou não na prática, né? Porque mesmo quando a gente entra na polícia, a gente passa por um treinamento ainda. A gente faz uma academia de formação, onde a gente vai aprender todas as condutas, aprender sobre como investigar alguns casos, como se portar como policial, uso de armamento, né? Todas essas partes operacionais e as partes técnicas também. Mas e aí, como é que vai ser a realidade? A gente só vai saber na prática. A verdade é essa, né? Então, a hora que o bicho pega mesmo, aí a gente descobre. Eu tenho uma pergunta. Como é que foi a sua primeira vez lidando? Tipo, a primeira vez que você lidou com o caso? Ai, menina, sabe que eu adorei. Nossa, eu tinha pouquíssimos dias que eu tava na delegacia aqui em Boituva já. E a gente pegou um caso bem grave, sabe? A gente pegou vários casos já, mas sempre tem uns mais chocantes, né? Geralmente crimes contra a vida, né? Geralmente são bem mais chocantes porque é algo muito familiar, né? Eu falo que é muito fácil você se distinguir, por exemplo, de alguém que trafica. Por quê? Porque você nunca traficou. Não é da sua índole, você não conhece traficante, você não anda com traficante, então é muito fácil você se distanciar dessa pessoa. Mas e quando é uma pessoa que ela é vítima, um crime, né? Você, de uma certa maneira, você pode se colocar ali, você fala, nossa, se fosse eu, se fosse alguém da minha família, que poderia ser. Então, é algo muito mais próximo de você. E aí, eu tinha poucos dias aqui, teve um homicídio de um adolescente, foi algo bem chocante e tal. Mas eu fiquei muito impactada com aquilo. Mas assim, impactada porque eu queria muito descobrir o que tinha acontecido e tal, né? Esclarecer aquele caso. E, de fato, foi esclarecido em menos de 24 horas. Foi meu primeiro. E é engraçado, né? Porque os meus colegas que estavam trabalhando comigo já eram policiais há muitos anos, né? Os antigões, né? Tinham muitos anos de delegacia. Tinham muita experiência naquilo, né? E eu ainda estava muito impactada com tudo aquilo, né? Era tudo muita novidade, né? Pela primeira vez eu estava saindo do meu mundinho ali, que eu achava que só tinha visto em livro, em filme, para algo real de fato, né, que estava na minha frente. E aí eles brincam comigo até hoje, eles falam que nesse dia eu fui picada pelo bichinho da investigação. Então, né? Tem um bichinho que te pica, ele falou, picou nesse dia, e aí desde então, estamos aí, firmes e fortes. Essa questão, assim, de livros e filmes, séries e tal, eu acho que é o que mais interessa as pessoas nesse mundo, né? Às vezes você vê um filme, assim, de investigação, você fica nervoso, você fala, nossa, cara, parece muito legal essa área e tal. Só que, assim, você considera que eles são bem dignos à realidade? Que a gente teve o caso agora da série do Jeffrey Dahmer, há alguns aninhos atrás, acho que ela é bem atual, e teve bastante problema, né? Porque
não estava sendo muito fiel, as famílias se incomodaram, porque às vezes eles romantizaram muito os Eu vi muita crimes. gente, eu vi dessa série específica, muita gente, tipo, idolatrando o Jeffrey Dahmer. É. Serial killer, tipo, psicopata, E louco. faziam isso no passado com ele também. Tipo, quando ele foi pra cadeia, pela série mesmo que eu vi, eles tipo, mandavam cartinha. Tipo, nossa, cara, Ah, você mas isso é incrível. muito comum. Muito comum, É tem muito muita. comum. Absurdo isso. Não, eu fiquei assim, Aquele E não gente, tira nada, né, isso? Tem aquele Richard Ramirez, aquele mexicano também, que toda hora, tipo, ele, no dia que ele foi preso, ele tava indo, tinha gente com placa de amor pra ele, assim, e ele era um estuprador. Gente, mas isso é muito comum. Isso é um tipo de obsessão, não é um comportamento normal, mas é extremamente comum. Extremamente comum. Do próprio Maníaco do Parque, um crime brasileiro. Ele foi condenado por matar diversas mulheres. E ele recebe até hoje cartas de... Inclusive, se eu não me engano, ele chegou a casar com uma dessas mulheres na cadeia. Quer dizer, o que te leva a querer estar perto de uma pessoa? É, muito bizarro, mas isso existe muito, tá? O que eu vejo de diferença? Eu também adoro assistir séries, inclusive eu falo que eu sou policial até na folga, porque eu tô de folga em casa, tô assistindo casos, né, séries. E eu gosto muito das que tratam dos casos reais mesmo, principalmente dos brasileiros, que daí é o que fica mais próximo da minha realidade. Quando a gente pega as séries, principalmente as americanas, qual que é a diferença? Aquilo que você vê do comportamento da vítima, do autor, realmente existe. Porque assim, a gente fala, idolatrou o autor e tal, mas realmente existe um ser humano ali. Então, alguém vai idolatrar ele. Alguém vai passar a mão na cabeça dele e falar, mas veja bem, ele matou 300 pessoas, sim, mas veja bem, ele era uma boa pessoa, ele dava bom dia pro porteiro, sabe? Uma coisa assim. Entendeu? Porque ele é um ser humano, então existe a versão dele na vida pessoal. Então, isso é real. Impacta, mas isso é real, existe. Essas pessoas que ficam idolatrando e tal, assassinos em série, existe de fato. O que eu acho que choca mais pela diferença da realidade e das séries, principalmente as que não são baseadas, né, em fatos reais, é a agilidade com que se esclarece as coisas. Eu achava que era assim, eu falava assim, gente, eu vou num local de crime, eu vou achar uma digital, vou jogar lá num sistema igual o CSI, que da CSI é da minha época, nem é de vocês. Mas CSI Não, mas CSI, minha mãe é viciada, já assistiu eu todos amava. os tipos de CSI. CSI e ID. Exatamente. Vou jogar lá, vou apertar um botão, em 30 segundos vai aparecer o nome do autor. Pega Gente, isso não aquela câmera existe. de segurança com a qualidade horrível. Isso! Aí vai dando Aí eu vou zoom, dando fica zoom, 4K, vou pegar assim, a ó. placa do carro. Gente, vocês não sabem a dificuldade que é pra pegar uma placa de carro. Digital. Sabe quantas vezes eu consegui pegar digital em local de crime? Uma única vez que eu consegui pegar digital em local de crime, gente. É dificílimo. Por quê? Primeiro, a gente acha que digital se pega em todas as superfícies. Não pega, gente. Digital tem que ser em superfície lisa. Essa caneca, super boa, né? Eu vim aqui, peguei na canequinha, deixei minha digital. Ótimo, tá lá, perfeita a minha digital. Só que eu vim e peguei de novo. Eu fiz uma reposição da minha digital. Ou seja, já perdi. Aí eu peguei de novo. Aí essa digital que ela tá se colocando uma em cima da outra, ela já não lê mais. Então, e eu não sabia disso. Desculpa. Eu não sabia disso. Eu achava que não, que era só chegar lá, digital e tal. E outra, o nosso banco de dados, gente, ele não é nacional de digitais. Hoje o banco de dados digitais, ele é estadual. O que a gente tem de documento nacional hoje? Carteira de habilitação, CPF. Carteira de habilitação todo mundo tem? Não. Só quem tira habilitação. CPF todo mundo tem? Tem. Tem CPF? Tem digital no CPF? É só o RG, né, que tem. É só o RG. O RG não é? O RG não, o RG é do estado. Se você olhar lá no seu RG, vai estar lá estado de São Paulo. Eu posso ter um RG em cada estado. Então, se uma pessoa sair, tipo, vamos pegar de onde sai Rio Grande do Sul, vim aqui... Dá exemplo de outra pessoa, irmão. Perdão. Eu venho do Espírito Santo aqui pra São Paulo, acho que não tem ninguém do Espírito Santo aqui. E comete um crime. Você pega o digital, só que você não tem acesso ao... Não tenho. banco de Eu dados não dele? tenho banco de dados para E ele. quando fala de pegar em digital de arma, a arma não é lisa, né? A arma parece uma superfície muito... Exatamente. Então é muito difícil de Dificílimo pegar. também. Você mexe, pelo que você falou, tipo, você mexe o dedo na arma, você já perdeu. Já Você perdi a borrou digital. o digital. É muito difícil, gente. E eu achava que era a coisa mais fácil do mundo. Não é, gente. É super difícil. Mentiram pra gente. Eu fui enganada também. Não, eu E achei outra que coisa, tudo que assim, você pegava, como que você você tinha sabe digital. que tem uma digital ali? Porque... Aí isso Não tem como ver. o próprio perito, o perito que faz. Essa parte é bem legal. A gente acompanha, vem a perícia. Então, por exemplo, se eu desconfio, né? Vou ter que desconfiar. Esse caso em si que a gente achou de fato uma digital, o que aconteceu? Foi um roubo à residência, em que o autor, para entrar dentro da casa, ele passou por um vitrô de banheiro.
Então, o vitrô fininho e tal, daquelas casas mais antigas, era uma chácara. Ele se apoiou com as duas mãos, e a gente descobriu por quê, porque tinha um banquinho bem embaixo da janela. Então, a gente viu o banquinho e falou, ele entrou aqui. Porque a vítima falava assim, eu estava dormindo, era uma senhora. Eu estava dormindo e de repente eu acordei com um ladrão com uma arma, né, me apontando ali. Eu não sei como ele entrou, porque a casa estava trancada. E então a gente foi buscar ali como ele tinha entrado. Achamos esse banquinho ali próximo ao banheiro. Falamos, olha, ele entrou por aqui. E aí quando a gente bateu a lanterna assim naquela janela, a gente conseguiu ver a olho nu que tinha. O que aconteceu? Ele apoiou as duas mãos assim, ó, pra entrar. E aí, ali a gente acionou a perícia. Falou, acho que dá pra pegar. De fato, a perícia chegou. Aí, o que aconteceu? Ele apoiou uma vez, entrou e não pegou mais ali. Então, a digital estava perfeita. A gente conseguiu detectar. Dentro da casa, a perícia até tentou tirar a digital de porta de guarda-roupa, que ele tinha aberto, né, pra roubar joias dela. Não conseguiu também, não achou. Mas, enfim, essa daí, aí sim conseguimos. Aí a gente mandou para um banco de dados, aí ele coleta, ele joga um pozinho, parece um talco, assim, ó. Ele joga um pozinho e vem varrendo, assim, ó. E a digital fica marcadinha. É bem bonito de ver, assim, ó. Fica marcadinha. Aí ele vem com uma fita, parece um durex, assim, mas não é, né? Uma fita, ele coloca essa fita e tira. E aí ele tem que fazer um scanner disso. Aí ele escaneia, transforma isso num arquivo digital. E aí sim, esse arquivo digital é mandado aqui no estado de São Paulo. A gente tem o banco de dados nosso fica na capital mesmo, em São Paulo, no Instituto IRGD. Vai pro IRGD. E aí o IRGD sim joga isso num sistema e aí fica captando. Mas também não é em 30 segundos, tá? Demora bastante. Inclusive, se a gente tem um suspeito, a gente já manda os dados desse suspeito, porque daí eles só fazem a comparação, é mais rápido. No caso, a gente não tinha, demorou alguns dias, aí veio o resultado positivo. Daí, de fato, era um dos autores, era ele. Mas é bem difícil. Imagina. Quantos anos você tá na polícia? 7 anos. Foi só uma vez, cara. Só uma vez, tá vendo? É bem pouco. E a gente tem muito roubo esclarecido. Roubo, homicídio, mas... Se pá, o mais próximo que a gente tem de... Assim, perto de crimes, de realidade do criminal, é aquele joguinho lá, Crime no Essênio, alguém conhece? Conheço. O Crime no Essênio. Não conheço. Fica 5 horas falando assim, a gente vai ver de tal. É o mais próximo que a gente tem. Aí a gente fica voltando. Quanto tempo demora, assim? Tipo, você falou que demora, mas são meses, são horas... dias. Pra digitar. Então, como existe todo esse trâmite de vai pro perito, o perito coleta, transforma num arquivo, esse arquivo a gente manda pro IRGD, o IRGD faz análise e volta, e assim, ele faz análise do estado inteiro, né? Então, o único instituto analisando todas as digitais do estado inteiro. E o banco de dados é gigantesco, demorou alguns dias. Então, acho que todo o procedimento, cerca de uns 15 dias aí. Entendi. Demorou. É tempo, gente. Não é só apertar o botãozinho e sair. Assim, infelizmente. Mesmo que o banco de dados não seja nacional, ele seja estadual, caso você tenha uma suspeita e fale, cara, eu acho que esse é criminoso, só que ele veio do Espírito Santo. Eu posso pedir. Você pode pedir, eles aceitam, mandar tranquilo? Aceita. Inclusive, eu tenho uma história maravilhosa pra contar a respeito disso, mas eu vou deixar pro final, porque essa é muito boa. Inclusive, como que a polícia... Dá um corte aí. A Polícia Federal é responsável pelos crimes que estão, tipo, de âmbito nacional. Assim. Isso. Como que eles lidam com essa questão, assim, dessa diferença entre cada estado da coleta de dados? Pra eles é mais fácil, né? Porque daí eu acredito que eles não têm acesso ao banco de dados de uma maneira direta, como a gente tem, né? Mas pra eles o pedido ali é mais fácil, né? Porque eles já têm os caminhos ali pra pedir pro estado inteiro, né? Então, pra eles é mais fácil. Mas hoje em dia a Polícia Federal, na verdade, ela acaba trabalhando muito mais com crimes financeiros, políticos, né? Sim. O que a gente escuta mais ou menos falando. O restante geralmente fica para as polícias civis aí de cada estado. Não, já pode contar. Ó, eu bati no microfone, mas contexto. A gente tava conversando aqui, a gente falou de uma tal de Rita. Não sei quem é Rita. A Rita da Acho que música. é da música. Rita, volta, Ô, Rita. Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo Tua a facada. facada. Sei. Ai, desculpa, o Pedro só escuta MPB. Desculpa Não, aí. é que eu Pedro conheço a parte estava volta Rita, uma facada. A da facada Isso. eu sei. Essa é a Rita. Essa é a mesma Rita. E daí a nossa policial largou uma plumba. Exato. Uma Rita muito E a vence. gente tem uma Rita A gente muito tem bem. uma Rita Boituvense. Meu Deus do céu. Sim, porque o caso aconteceu e foi exatamente assim, gente. Um caso de Maria da Penha. Ai, que absurdo. Tem uns casos absurdos. Enfim, era uma briga de casal, né? Eles estavam na casa lá bebendo os dois. E tinha uma amiga dela que tava junto. E aí a bebida acabou. E Rita fez o quê? Foi comprar mais bebida, né? Muito solidária. Foi
no bar pegar mais bebida. Mas quando ela chegou no bar, tava acontecendo o quê? Um forró. Rita se conteve? Não, Rita ficou no forró. E aí o que aconteceu? O marido ficou muito bravo e foi atrás de Rita. Mas Rita não queria ir embora. E aí eles acabaram discutindo no meio do caminho, Rita pegou a faca e tal, no marido. Ela deu a facada nele, que ele tentou agredir ela antes e tal. Enfim, caso de Maria da Penha, todo mundo pra delegacia e tal. Ele já tinha um histórico de agressão anterior a ela e tal, ele acabou ficando preso pelo crime de Maria da Penha, né? Mesmo com a facada. E aí ele ficou lá, passou pelo hospital e tal, foi uma facadinha de leve, né? Ficou preso e no outro dia a gente foi levá-lo para audiência de custódia, passamos ele no IML, ele tava lá com a facada. E a gente começou a conversar com ele, né? E ele contou toda a história, né? Ele, não, porque ela me deu uma facada e tal. E como era o nome da moça? Rita. Nossa. Aí não teve jeito, né? Daí a gente, na hora, colocamos a música pra ele ouvir. Sabe o que aconteceu? O cara com uma facada. Gente, O cara chorando, Juro. com a mão no bolso. cantamos juntos E com os você outros saiu presos, aqui, ó. E inclusive. você pensando que policial não tem Cantamos senso de junto humor, com os aí, ó, outros pronto. presos. Cantamos Rita pra ele junto com os outros presos, mas em determinado momento vi uma lágrima escorrendo dele. Percebi que estava muito chateado, paramos a música, né? Porque, afinal de contas, E você pensando que policial não tem senso de humor. Gente, pronto. meu Temos Deus, muito como deve senso de ter essa humor. cena. Maravilhoso. Vocês já viram? É que eu sou fissurado nessa série, a Brooklyn Nine-Nine, que tem uma Nossa, eu cena... amo essa série. Que tem uma cena que o Peralta, que é o detetive lá da série, ele sempre tem... É uma série de comédia de delegacia, então sempre antes tem uma piadinha, aí passa a abertura e começa o episódio. E numa dessas cenas, eles começam a cantar uma música, acho que do Backstreet Boys. E aí, tipo, sabe É a aquela... mais famosa Sabe quando cena eles da ficam série. parados assim, reconhecendo? E aí ele vai, canta aí o cara começa a cantar 2, 3, e ele se empolga aí no final. Começa a cantar, gente. Aí todo mundo começa a cantar. Aí ela fala, Zero, aí ele termina assim. Tell me why. Aí ele termina e fala assim, nossa, eu amo essa música. Aí a mulher, foi o quinto matou meu irmão. Aí ficou assim, Ah, é verdade. Quinto matou meu poxa, irmão. acabou com o clima, Mó pesou pesado. o clima. É igual o cara chorando, acabou com o clima da Gente, musiquinha, pô. daí... Não. Não, falava assim, Mas para ele com voltou com a nada. Rita? Olha, não apareceu mais na delegacia, nem Rita nem ele, acredito que sim. Devem estar bem os dois. Por um momento da minha vida, eu queria muito ser detetive. Porque eu tinha visto a série do Sherlock Holmes. Eu tinha visto a série. Sempre mudei de personalidade depois de um filme, né? Eu tinha visto a série do Sherlock Holmes, eu queria muito ser detetive. Isso já emenda até com a pergunta. Aí, só que assim, teve uma vez que um dia, tipo, deu um barulho em casa e eu corri. Porque meus cachorros começaram a latir também, eu corri, tipo, eu tava sozinha, não tava com ninguém. Aí eu fiquei escondido no meu quarto pra ver se tinha acontecido alguma coisa, mas não era nada. Foi só, acho que só o armário caiu, deu um negócio lá. Mas eu tinha ficado com muito medo e decidi que não ia querer ser mais detetive. Mas como você escolheu seguir essa carreira de polícia civil e como você sabia que você ia fazer isso lá? Tipo, você já começou a estudar, assim, você viu que era pra você mesmo? Não, gente, não sabia nada. Não, foi muito aleatório, assim. É engraçado, né? Porque muita gente me pergunta, como é que você foi parar numa carreira policial? Gente, a minha chegada na polícia foi de uma maneira muito aleatória. O que aconteceu? Eu nunca tive pretensão, nunca passou pela minha cabeça ser policial, nunca. Eu não tenho nenhum policial na família, eu não tinha nem conhecidos policiais, eu nunca tinha sequer entrado dentro de uma delegacia de polícia. Eu não tinha noção nem do que um policial fazia. Mas, o que aconteceu? Eu sempre fiz concursos públicos, sempre, desde muito novinha, quando eu era adolescente, inclusive estava na idade de vocês, prestando faculdade e tal, prestando vestibular. A minha mãe fazia muitos concursos na época, a gente tá falando de 20 anos atrás, né? Entreguei minha idade, né? Na época tinha muito forte os concursos de bancos, né? Então todo mundo queria ser concursado de um banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então minha mãe fazia esses concursos. E o concurso público na época não era tão valorizado, né? Não tinha esse glamour que tem hoje em dia. Quase ninguém queria, a verdade é essa. E aí minha mãe começou a me incentivar, faz um concurso aqui, de uma prefeitura aqui, uma prefeitura ali e tal. E eu comecei a fazer um ou outro ali mais por fazer mesmo, tava na época do vestibular, meu foco era o vestibular, não tinha muito interesse nisso. Mas num desses concursos eu acabei passando em um concurso, num cargo da prefeitura da cidade que eu morava na época eu morava em Piedade. Eu passei em primeiro lugar nesse concurso. Eu tinha 19 anos, eu assumi esse cargo. E aí eu falei assim, gente, mas em primeiro lugar? Eu nunca consegui nada em primeiro lugar? Como que pode? Gente, eu nunca fui a mais inteligente da minha turma. Nunca fui muito destaque. Assim, eu sempre fui uma aluna mediana. Então, assim, nunca dei trabalho para estudar, sempre fiz minha parte, mas era uma aluna mediana. E aí, de repente, eu me vi em primeiro lugar num concurso. E aí me abriu os olhos. Eu falei assim, gente, se eu passei num cargo
numa cidadezinha pequena e tal, de repente eu posso ter outros cargos. E eu comecei a fazer vários concursos, e daí fui vendo concurso, e daí eu virei concurseira, né, que é o que eu falo que eu sou até hoje. Virei uma concurseira. Comecei a fazer concurso de tudo. Então, tudo que aparecia, se aparecesse atendente de necrotério, eu tava fazendo. Meu Deus. Eu queria fazer tudo. Fiz tudo. Aí fiz todos os concursos que apareciam. E aí eu fui passando em um, passando em outro, passando em um, passando em outro. Quando eu já tava no meu terceiro cargo público, um belo dia, tô lá eu no meu trabalho, e eu ficava vendo sites, assim, que tinham os concursos, né? Não é da época de vocês também, mas tinha o PCI Concursos, que era um site que tinha todos os concursos do país inteiro. E aí eu tô lá olhando assim, de repente eu olho, Polícia Civil, concurso. Falei, nossa, que interessante. O que será que faz a Polícia Civil? Eu nem sabia. Abri, olhei o edital batia umas matérias com algumas que eu já estava estudando. Eu vinha de estudo para o concurso do Tribunal de Justiça, né? Escrevente técnico judiciário. Falei, nossa, não é muito distante daquilo que eu já estudo. E se eu fizesse? E aí, na época, eu lembro que tinham várias vagas. Tinham vagas para investigador, tinham vagas para escrivão. E aí, eu lembro que eu li as atribuições e, quando eu li a atribuição do investigador de polícia, estava lá. Esclarecer crimes. Eu falei, nossa, isso deve ser muito legal. E juro por Deus, meu pensamento foi esse. Cara, deve ser muito maneiro esclarecer crimes. Olha que função bacana, né? Aí, eu vou fazer esse concurso. E era um concurso extremamente longo, 5 fases de concurso, mas eu falei, não tem nada a perder, vou fazer. Fiz a inscrição, comecei a estudar especificamente, daí o que pedia de maneira mais específica para esse concurso. Comecei a estudar e tal, fiz a primeira fase, passei na primeira fase. Quando eu passei, eu falei, nossa, não acredito. No meu concurso, eram 120 mil inscritos no estado. Nossa. Era muita gente. E eu passei na primeira fase. E aí, vários colegas que, inclusive, tinham feito comigo, não passaram, eu passei. Eu falei, nossa, não acredito. E aí, depois da segunda fase, era uma prova escrita. Falei, agora eu tenho que estudar, né, pra valer, porque eu já passei na primeira fase, foi mais difícil. E aí, comecei a estudar, passei na escrita. Aí, depois teve teste físico, também fui treinar e tal, passei no teste físico, passei na investigação social, passei no teste psicológico, que tem também. Enfim, fui aprovada no concurso. Ainda assim, não era uma realidade pra mim. Quando eu falava, eu tô fazendo concurso pra polícia, todo mundo falava, mas como assim polícia? Tipo, você nunca foi, né? Você nunca falou que queria ser polícia, de repente você quer ser polícia. E aí, enfim, eu tava fazendo outros concursos, aí passei no concurso do Tribunal de Justiça, que era o que eu mais queria. E nesse meio tempo eu fui nomeada na polícia. E eu já tinha passado no Tribunal de Justiça. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Porque se nada der certo, eu passo exoneração nesse e fico no Tribunal de Justiça, que é o que eu quero, né? Eu vou. Não foi, gente. Daí sim, mas comecei, a academia de formação não tinha noção. Não tinha noção nenhuma. No dia da minha posse, que você toma uma posse, sabe? Você vai lá, tem um evento, né? O governador do estado participa e tal, você toma posse. Gente, a minha cara, eu tenho uma foto desse dia, a minha cara era assim, de pânico. Eu tava assim. Eu olhava para aquele povo, uns monstros fortes e tal, com uma cara de policial de longe, assim, que você bate o olho e fala, é policial. E eu lá toda mirradinha, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu me achei toda errada ali naquele momento. Falei, meu Deus, que loucura que eu tô fazendo na minha vida. Minha mãe chorou 3 dias, sem parar. Ela falava assim, eu tô orando tanto pra você não aceitar, porque, meu Deus do céu, minha filha vai ser policial, e se acontece alguma coisa, né? Aquele temor todo, né? Ninguém tinha noção do que era isso. Né? Aquele medo, acho que família nenhuma, acho que nem se os próprios pais forem policiais, acho que não apoia muito a carreira policial, né? Porque existe um medo, né? Enfim, aí eu decidi arriscar, falei, não tem nada a perder, eu vou arriscar. Arrisquei, fiz academia de formação. Me apaixonei pela polícia, me apaixonei pela investigação social, aprendi pela investigação criminal, aprendi tudo que eu sei hoje, né? Muita dedicação, muita garra, não foi fácil, né? A polícia, ela ainda é um cenário muito machista, importante a gente citar isso. Então, existem muitas mulheres na atividade policial hoje? Existem, mas ainda quebrando paradigmas. Então, principalmente na investigação. Hoje vocês têm muitas mulheres delegadas, muitas mulheres escrivãs de polícia, mas investigadoras são muito poucas. Eu, inclusive, por muito tempo, fui a única investigadora operacional da seccional inteira, ou seja, de 14 cidades, eu era a única mulher que trabalhava na investigação. Agora, depois de um tempinho que a gente começou a ter outras mulheres, mas nenhuma trabalhava no operacional, que a gente fala, né? Que é de fato ir pra rua e tal. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque realmente, assim, nunca foi uma pretensão, eu me arrisquei. E deu super certo. E aí eu tô aí hoje. Se encontrou. E aí eu não fui pro TJ, olha que coisa. Eu desisti do Tribunal de Justiça. Falei, não, da polícia eu não saio mais não. Aí tô aqui. Gostou então? Gostei muito. Mas assim, você falou dos pais terem medo, mas você considera
a sua profissão como uma profissão de bastante risco, e assim, ela já te impediu de fazer alguma coisa que você fala, pô, queria fazer isso, mas não vai dar, porque Sim. por algum motivo da sua profissão, assim? Então, excelente pergunta. É engraçado, né? Porque eu entendi o medo da minha mãe, porque eu também achava que era uma profissão de extremamente risco. Hoje, em dia vivendo, eu não acho que seja tanto. Vou ser muito sincera pra você, eu não acho. É claro que eu acho que algumas outras polícias existe um risco maior, porque estão de fato, né, no front, polícia militar, eu acho que existe um risco maior, mas na polícia civil, eu não vejo com tanto risco, assim. É claro que você trabalha diretamente ali com vários criminosos e tal, mas é quase que uma questão de respeito ali, sabe? Você trabalha certo, você não imputa nada a ninguém que não seja dele, você não trata de maneira desumana o criminoso, ele não tem por que ter um ódio pessoal de você. O próprio criminoso, ele entende isso, ele entende que o seu trabalho é coibir o que ele está fazendo, e a função dele ali como criminoso, ele entende que ele está à margem da lei, então que ele está fazendo é errado, que de qualquer maneira ele pode ser preso. Então, assim, eu trato isso de uma maneira muito profissional, então eu sinceramente não sinto um risco tão grande. Não tem nada, assim, que eu deixei de fazer, até porque eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, eu nunca fui de frequentar lugares que, de repente, não seriam muito legais, eu não sou de frequentar festas, raves e baladas, as coisas, nunca foi do meu perfil. Então, sinceramente, assim, alterou alguma coisa. A única coisa que altera, de fato, é o fato de estar sempre armada. Então, na minha folga, eu também estou 24 horas por dia armada, não consigo sair da minha casa sem arma. Então, isso é uma questão que você tem que se adaptar, né? A saber que você tá sempre ali numa atenção maior, realmente à volta, né? Ser muito mais observadora. Eu, antes de ser policial, eu andava dirigindo pensando em Nárnia, né? Assim, passeando, assim. Hoje não, hoje eu sou muito mais observadora, os carros que param do meu lado, quem tá na frente, quem tá atrás, se existem pessoas passando na rua, quem são aquelas pessoas, né? Então, hoje eu tenho um nível de atenção maior do que eu tinha antes, mas fora isso, acho que é bem tranquilo. Inclusive, uma pergunta sobre essa posse de arma. Você tem que expor que você tá armada ou você pode deixar escondido? Na verdade, na folga a gente sempre usa ela velada, né? Ou seja, de uma maneira discreta e escondida. É. Mas nos dias de... No operacional, eu acabo expondo, por quê? Porque a arma é grande, né? E eu sou muito pequena, então pra mim esconder ela na roupa, ela fica bem difícil. Mas não necessariamente, né? Muitas vezes eu tô com alguma vestimenta que a arma sequer fica exposta. Então, é até interessante que você tenha essa possibilidade dela não ficar exposta, porque se eu precisar, de repente, fazer um local de crime ali, uma investigação que eu não possa aparentar ser uma policial ali, preciso entrar num local ali, tem pessoas ali que são meus investigados. Preciso levantar alguma informação, eu não quero que ninguém saiba que eu sou policial. Aí a gente vai apaisando. Ontem mesmo a gente esteve em outros municípios aí atrás de um procurado pela justiça. Tava tentando encontrar um endereço dele, eu fui com uma roupa bem tranquila assim, com um pacotinho de entrega da Shopee. E aí eu bati em diversas casas lá, entrega da Shopee! É assim que a gente faz. E aí, de fato, a gente... Nossa, que interessante. Sim. Então, o fato de não ter a cara de policial me ajudou muito nesse sentido. Eu já fiz, contatos com muitas pessoas assim, se passando por uma pessoa qualquer. Eu vim orçar um serviço aqui com você e tal. E aí, a gente acaba levantando essas informações porque não levanta suspeita, né? E sobre o risco de ser policial, eu acho que não é só físico, também como psicológico, né? Porque se tem coisa assim, em crime que a gente vê, são casos, assim, de todos os tipos, dos mais leves aos piores. Então, como é que você lida psicologicamente com esses casos, tipo assassinato? Isso é complicado. Inclusive, a gente tem uma demanda muito grande de policiais que têm problemas psicológicos. Ao longo da carreira aí, diversos problemas psicológicos, e aí a gente tem muito cuidado com isso, né? Então, a gente tenta não se envolver de maneira pessoal nos casos. Mesmo aqueles casos que são muito impactantes, aqui em Boituva mesmo a gente já teve muitos casos impactantes, principalmente quando envolve crianças, né? Pessoas mais vulneráveis, impacta muito na vida da gente. É o que eu falei, é difícil você fazer a barreira entre aquilo nunca me aconteceria, não, porque alguns casos realmente pode acontecer com você, com um familiar seu, então é difícil você não se colocar no lugar do outro. Mas realmente a gente precisa blindar um pouco assim a mente, sabe? E falar, não, isso é só meu trabalho, infelizmente aconteceu, eu não tinha nada que eu pudesse fazer para evitar, mas eu preciso seguir daqui em diante. E aí a gente usa isso ao contrário. Então, a gente usa dessa motivação, desse envolvimento, de repente, não, eu preciso ajudar a fazer justiça. Então, não vou abandonar esse caso, eu vou até as últimas consequências, eu vou buscar, eu vou extrapolar meu horário de trabalho, eu vou fazer muito além do que eu faria, justamente para poder dar uma resolução para esse caso, porque esse caso é importante para mim, mexeu comigo, então eu preciso resolver. Então, acho que a gente trata dessa maneira.
Voltando àquela série que eu tinha comentado, Brooklyn Nine-Nine, que eu gosto muito, tem um episódio que eles tratam sobre que o detetive, ele promete acho que pra mãe da vítima solucionar o caso. Só que é um caso muito complicado, pra mim é um dos melhores episódios da série, porque ele fica completamente obcecado, ele não consegue, tipo, se despedir disso por causa dessa promessa. E aí todos o capitão dele, o sargento, falam pra ele, tipo, que erro de iniciante, porque você Sim. pegar e falar que você vai prometer um caso é você praticamente se colocar, tipo, colocar a mão no fogo, sabe? Você tá muito vulnerável ali. É, isso é verdade. A gente tem que tomar certos cuidados. Uma vez a gente teve um caso aqui que eu fiquei muito intrigada. Porque era um caso que não se resolvia. E aí eu tava com o celular da vítima e eu ficava obcecada naquilo também. Foi bem no início da minha carreira. Acho que eu tinha 1 ano e pouco de polícia e eu não estava muito preparada para lidar com a frustração de não esclarecer um caso. Que a princípio eu falei, não, isso aqui dá para esclarecer. E aí, de repente, não foi esclarecendo e eu fui ficando muito frustrada naquilo. O que eu fazia? Eu levei o celular da vítima para minha casa, que estava preendido na delegacia, e eu ficava repassando as conversas e tentando achar ali, ligar alguma coisa. E eu lembro que na época eu era casada, meu ex-marido ainda falou para mim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir a voz dessa pessoa que morreu aqui dentro de casa. Porque para com isso, tá ficando louca. Deixa isso na delegacia, não traz mais para dentro da sua casa, né? E ele tinha razão, né? Eu fiquei muito obcecada e não adiantou nada, porque eu perdi muito tempo ali da minha folga e tal, obcecada naquilo. A gente não chegou no esclarecimento do caso e foi a minha primeira frustração, assim, em relação ao trabalho. Depois eu aprendi que a gente, por mais que às vezes a gente faça tudo que pode, não é tudo que você resolve, né? E vai acontecer, não adianta eu levar pra mim como algo pessoal. Tipo, me bateu uma curiosidade aqui, porque quando você é psicólogo, você não pode falar com as pessoas próximas de você. Sim. Se por acaso, por exemplo, alguém você descobre um caso que você não sabia que era próximo seu, mas é próximo, você pode lidar com ele ou você tem que se afastar e deixar outra pessoa fazer? Então, comigo nunca aconteceu, ser bem sincera. Eu não sei se é pelo fato, eu trabalho aqui, mas eu não moro aqui, eu não sou daqui. Então, quando eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém. Então, todas as pessoas que eu conheci aqui realmente foram já vinculadas ao trabalho de alguma maneira, né? Ou seja, a vítima ou o autor foram vinculados ao trabalho. Comigo nunca aconteceu, mas eu acho muito complicado quando a gente lida com questões próximas, né? Então, eu nunca trabalhei em caso de pessoas conhecidas minhas, mas eu já tive pessoas próximas a mim que passaram por determinadas situações e que eu mesmo não conseguia resolver aquela situação. Porque pra mim era muito complicado o fato de ter proximidade com a pessoa. Eu acho bem difícil. Eu acho que o ideal é ter esse afastamento mesmo. E assim, Milene, só pra finalizar, no primeiro episódio você comentou que você tinha um caso, uma curiosidade, que você queria comentar aqui com a gente, só que você ia deixar pro final. E agora é a hora. Conte, por favor. Ai, gente, esse Ó o caso corte, é ó o corte. maravilhoso. Fique de olho. Esse caso é maravilhoso, gente. Porque assim, não é assim uma mega investigação e tal, mas é um caso muito atípico. Muito atípico. Tanto é que quando chegou pra gente, eu fiquei pensando, gente, mas não é possível o negócio. Não, isso aqui é coisa de filme, não pode ser real. E era muito real. O que aconteceu? Um determinado dia a gente estava na delegacia e aí a plantonista, a moça que estava lá atendendo as ocorrências na frente, atendeu o telefone e recebeu uma denúncia. Mas a ligação estava muito ruim, a pessoa não passava muitos dados e ela foi até mim. Na investigação falou, Milene, eu tô com uma denúncia aqui, mas é uma denúncia meio estranha. Não tem muitos dados, mas a pessoa que falava parecia muito real. E, então, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso aqui. E aí ela passou o nome de uma pessoa e falava, olha, essa pessoa, ela mora em Boituva. E ele usa documentos falsos. Até aí, tudo bem, né? A gente recebe várias denúncias assim nesse sentido. Fulano usa documento falso e tal. Mas a pessoa falava que ele usava documentos falsos porque ele era um foragido da justiça há mais de 20 anos e que ele tinha cometido um crime muito grave em Santa Catarina. Só que assim, a informação era só que tinha essa pessoa, tinha um local onde ela trabalhava, um primeiro nome, que seria um nome falso, e dava o nome real dessa pessoa. E informação nenhuma, de Santa Catarina. Eu falei, como que eu levanto alguma informação de Santa Catarina? Lembra que eu falei pra vocês que os dados são estaduais? E eu fiquei muito intrigada com aquilo, enfim. Consegui, através de buscas, levantar o nome original e fui atrás dessa história. Quando eu fui atrás dessa história, era um processo muito antigo, tanto é que não era digitalizado, né? Era um processo físico, aqueles processos antigos. E eu consegui um contato lá de uma pessoa lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que ele me falou, Milene, esse caso é muito particular. O que aconteceu?
É um indivíduo que ele teve um problema lá, uma discussão familiar com a ex-esposa e tal. E ele acabou indo tirar satisfação com um rapaz que estaria se envolvendo com a esposa dele, na época. E ele acabou cometendo um triplo homicídio. Então, ele atirou nesse rapaz e no pai e na mãe desse rapaz. Então, no mesmo dia, ele matou 3 pessoas da mesma família e fugiu. E ele fugiu nesse dia e nunca mais foi visto. E isso já tinham 21 anos que tinham ocorrido Meu Deus do céu. esse caso. Falou, e em 21 anos, esse caso ele falou assim, olha, é um dos processos mais antigos que a gente tem aqui no tribunal, inclusive. Porque ele está parado. Eu falei, mas o crime não prescreveu? A gente sabe que o crime prescreve em 20 anos. Ele falou assim, não. Esse caso está parado justamente porque o processo foi suspenso. O que acontece? Tem um artigo no Código de Processo Penal que fala que se a pessoa nunca se apresentou e nunca se apresentou um advogado no caso, o caso não corre. O caso fica parado. E aconteceu isso com ele. Ele nunca se manifestou e nunca apresentou nenhum advogado para a defesa. Ele simplesmente desapareceu do mapa. Falou, olha, faz 21 anos que simplesmente ele não é mais visto. E eu ficava me pensando, meu Deus, mas como é que essa pessoa lá de Santa Catarina, 21 anos atrás, matou 3 pessoas e agora, de repente, ele está em Boituva? Que loucura é essa, gente? E aí, o principal de tudo, levantei quem seria esse cidadão, o nome não batia, a data de nascimento não batia, o nome do pai não batia, o nome da mãe não batia. Eu falei, gente, mas como é que pode essa história? Eu falei, não tem sentido nenhum. Eu falei, como que eu vou provar, mesmo que seja ele, como que eu vou provar que o João é, na verdade, o José? Eu não tenho como provar. E aí, o que eu lembrei? O que é a única coisa que você não altera na sua vida inteira? Digital. Impressão digital. Foi que você encontrou? Não, foi outro. Ah, é verdade, isso você contou a história do digital. É. E aí eu pensei, gente, a única maneira de desmascarar essa pessoa e descobrir se de fato essa história é real é através da digital. Bom, fizemos todo um esquema pra achar esse indivíduo, né? Falei, agora eu vou ter que achar ele e ter que coletar digital. Aí já entrei em contato com os policiais lá de Santa Catarina. Eles me mandaram... e antes disso teve uma situação muito bacana também, interessantíssima. Eles me mandaram uma foto, porque daí eu comecei a entrar em contato com vários policiais de vários estados. Eles me mandaram uma foto, e aí eu descobri que esse indivíduo, o original, né, ele tinha um irmão gêmeo. E a foto, inclusive esse irmão gêmeo dele já tinha sido detido várias vezes pela polícia, porque a polícia achava que era ele, e depois ele comprovava que não, que na verdade era o irmão gêmeo. Eu falei, gente, que loucura. E aí, o que aconteceu? Eles me mandaram uma foto dele bem jovem, muito jovenzinho. E aí, eu só tinha foto dele jovem. Como que eu ia bater com a foto dele 21 anos depois? Então, o que a gente fez? A gente fez um confronto entre a foto da pessoa que eu tinha aqui em Boituva com a foto desse irmão gêmeo, porque eles tinham a mesma idade. A gente fez um confronto num sistema que a gente tem de reconhecimento fotográfico, onde você confronta fotos, né? Isso a gente faz para casos aí de crimes que você tem uma imagem da pessoa, confronta com uma foto, e confrontou. Que tinha 99% de chance de ser a mesma pessoa, ou seja, eles eram gêmeos idênticos, então, de fato, essa pessoa que estava aqui em Boituva era o irmão gêmeo desaparecido, que tinha sido foragido. Já sabia que era ele. Como que eu ia fazer para provar isso? Falei, eu tenho que coletar digital. No meio da investigação, a gente acabou descobrindo que o nome que ele tinha, na verdade, era de uma pessoa supostamente nascida no Rio Grande do Sul. Eu falei, gente, como ele conseguiu esse documento dessa pessoa? Essa pessoa que ele tinha o nome, era uma pessoa que existia de verdade. Só que esse documento, o RG dele, tinha sido feito na Bahia. Olha a loucura disso. Eu já tenho 4 estados envolvidos. Calma aí. RG do Rio Grande do Sul, feito na O Bahia. cara viajou Isso. o mundo inteiro, o O Brasil nome inteiro. falso dele, ele era de uma pessoa que de fato existia. Daqui a pouco ela vai levantar aquela assim. Era Cafunha. O Gabriel Pinheiro levanta a arma, aponta pra Você tá ele. preso, meu Deus. O nome dele era de uma pessoa que de fato existia e provavelmente morreu em algum momento, lá do Rio Grande do Sul. Ele pegou essa certidão de nascimento, foi para a Bahia. Na Bahia ele fez um RG e depois ele voltou para São Paulo. Isso é do nome falso. O nome verdadeiro, ele era nascido em Santa Catarina e estava aqui em Boituva. Como a gente fez? Bom, tivemos que capturá-lo, né? Falei, não vai ter jeito, a gente vai ter que ir atrás desse indivíduo. Fomos atrás dele, capturamos ele e começamos a falar, olha, incrível, você está usando documento falso, você não é essa pessoa. E ele falava, não, imagina, que absurdo. Eu sou essa pessoa, sim. Meu nome tá aqui, ó. Meu pai é tal, a minha data de nascimento é tal. Enfim, coletamos a digital dele aqui, enviamos para Santa Catarina para bater com o RG de lá, do autor dos fatos. Bateu, positivou. E aí a gente já sabia que, na verdade, o João era o José, né? Foragido. E aí, não tendo mais, né, como comprovar aquilo, de fato ele confessou. E olha a loucura, gente. Olha o perigo de você ter RG em todos os estados.
O que aconteceu? Quando ele cometeu o crime, ele foragiu, ele conseguiu fugir, fugiu na mata e tal, conseguiu com a ajuda de algumas pessoas, ele foi embora lá pra Bahia. E ele ficou em Porto Seguro, morando um tempo, sem documento, sem nada, porque ele era foragido. E aí, trabalhando um tempo lá, ele falou pra uma pessoa lá que ele queria um emprego, mas ele não tinha documento, e daí um cidadão lá falou assim pra ele, se quiser eu arranjo uma certidão de nascimento pra você. Ele, eu aceito. Aí ele pegou uma certidão de nascimento de uma pessoa que ele nunca sequer viu na vida, não sabia nem se era vivo ou se era morto. Pegou essa certidão de nascimento, foi lá na delegacia lá da Bahia, fez um RG. Ou seja, ele passou até aquela identidade. Oficialmente ele tinha aquela identidade. Na certidão de nascimento não tem digital. Como é que sabia que a certidão não era dele? Não tinha como saber. Ele fez esse RG, com esse RG ele ficou um tempo vivendo na Bahia, ele veio embora para São Paulo. Foi para São Paulo ele constituiu vida, gente. Esse homem, ele casou, ele teve uma filha, ele construiu uma empresa, tudo no nome falso. Meu Deus do céu. No nome falso. A esposa dele sequer sabia que ele tinha outro nome. A esposa conheceu ele já com um nome falso. Nunca sequer soube da história. Então você pensa, quando ele foi preso, ele não tinha nem como justificar como 21 anos depois. Nossa, tinha uma vida toda já. Uma vida toda. E eu me pergunto até hoje, porque ele teve filhos e tal. Como é que ficou, né? Porque os filhos todos estavam com o nome do pai falso. Tá louco. Meu Deus, é verdade. Loucura, né, gente? Então, os filhos não tem... Seu pai mentiu pra você a vida toda. Sim. Tipo, mas então você era filho de um cara... Que matou 10 pessoas. Não, você era filha de um cara morto, que na verdade era um cara que não sabe Isso. não É era provável, dele. é provável que sim. Meu É Deus muito- do céu. Muita História, loucura. que Gente, essa aqui e deu encerrou com muito chave trabalho de pra ouro. chegar nisso. Deu muito trabalho. Nossa. Esse caso assim pra... A gente ficou umas 2 semanas fazendo levantamentos até dar o bote mesmo e comprovar toda a história. Isso realmente é uma finalização. do episódio. Mas assim, Milene, só pra te agradecer, a gente tem um pequeno presentinho pra você. Obrigada. Pode abrir agora que e mostrar pra lindo. câmera. Tá, você quer. Quero. Mas enquanto isso, enquanto a Milene vai abrindo, muito obrigado a você por ver esse episódio inteiro. Não esquece de dar like, compartilha com seus amigos. Esse episódio tá incrível, de verdade. Foi um dos melhores que a gente já gravou, sem dúvidas. E Ai, que lindo. somos nós. Estamos nós. Quer pegar aqui, Miguel, e mostrar pra câmera? Só... Você guardar no seu... Aquela não sei ali, se você Vou tem guardar, memória. tenho. Na minha A memória. mesa. Pensou. Muito obrigado, querido telespectador, nossa fera. Não esquece de dar like, curtir, compartilhar, ver no Spotify, ativa o sininho. Tem mais alguma coisa? Se inscreve no Instagram. Se inscreve no Instagram, segue a gente, se inscreve no canal do YouTube, dá like em todos os nossos Faz o vídeos. que você puder, faz tudo que você puder. Isso. Posso passar no Instagram? Eu tenho Pode, Instagram. claro, por favor. Eu tenho YouTube também, mas ele tá meio desativado. Mas eu Passa tenho de qualquer canal no opção YouTube também. também. Concurseira Real, lá no Instagram. Agora tá Milene Moraes, Concurseira Real. Com Milene Moraes. Moraes, concurseira real. Isso, mas se você procurar @a Concurseira Real, tá lá no No Instagram. chat. Sim, e no YouTube também, Concurseira Real. A gente deixa na descrição aí, né, edição? Deixa na Vai descrição lá, aí pra na gente. descrição. Muito obrigado, gente. Beijo, tchau. Tchau.